Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara, obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto. Hoje vamos falar sobre saúde e para isso estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Câmara o Dr. Rafael Alves, que é médico aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, diretor do Departamento de Urgência do município. Dr. Rafael, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E a gente vai falar um pouquinho mais focado nesse começo dessa entrevista, doutor, sobre a campanha das doenças transmissíveis, né? Principalmente HIV e sífilis. Essa campanha vai ser realizada aqui em Bauru do dia 1º de dezembro ao dia 7. Como é que será realizada essa campanha? Qual é o objetivo? Do dia 1º ao dia 7 de dezembro, a Secretaria de Saúde está intensificando, principalmente no CTA e no CRMI, nas unidades básicas de saúde e nessas unidades especializadas, o acolhimento e o atendimento às pessoas para a testagem rápida, intensificando a identificação dessas doenças sexualmente transmissíveis e tentando educar a população à busca pelas unidades para o reconhecimento das doenças sexualmente transmissíveis. Qual o foco das doenças? É só HIV e sífilis mesmo? As infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, são várias, né? No entanto, o HIV e a sífilis são doenças que aumentaram muito nos últimos anos, e isso tem preocupado, principalmente pela indicação de reconhecimento da doença para a população e a identificação rápida para tratamento. No caso da sífilis, que é uma doença que tem cura, né? E no caso do HIV, para impedir que esse paciente acabe chegando na situação da AIDS, né? Que é a complicação do HIV. Na sua experiência, até como diretor do Departamento de Urgência, onde chegam os maiores problemas na parte da saúde, né, doutor? Por que houve um aumento nos últimos anos dessas doenças transmissíveis? O que a gente pode associar a esse aumento? Tem várias discussões sobre isso, né? E talvez uma das principais seja a forma de reconhecimento da população mais jovem sobre a identificação da população mais jovem sobre a prática sexual. Hoje em dia, a prática sexual é muito mais aceitável, né, pela população, e a população jovem, principalmente, torna-se com hábitos de relacionamento muito mais flexíveis e amplos do que há décadas atrás. Então, a fixação por parceiros já não é uma coisa rotineira, né? A prática sexual com parceiros diferentes é cada vez mais presente e aceitável, e isso acaba fazendo com que a prática sexual insegura também seja mais frequente e permite a transmissibilidade de doenças. Aí, no que o senhor quis dizer na prática insegura, é a falta de uso de preservativo. Isso seria o básico, né? Exatamente. A falta de preservativo e o reconhecimento do risco em se expor sem o preservativo. Porque mais do que não usar o preservativo, é que a população, em geral, não reconhece a exposição sexual como uma forma de transmissão de doença. Doenças fatais, né? Agora, eu ia perguntar para o senhor quem são as pessoas indicadas a procurarem esse serviço. Pela sua última resposta aí, os jovens, acredito que seja aí o público mais importante de fazer esse exame, né? Mas para quem é voltada essa campanha? A campanha é voltada para a população como um todo, já que a relação sexual não tem idade, né? Cada vez mais cedo os jovens iniciam a prática sexual, mas a idade sexual ativa tem aumentado, uma vez que hoje o mercado tem se adequado às necessidades da população e já tem medicamentos ou produtos que permitem que a população avance na relação sexual, e então não tem idade. A população como um todo que tem práticas sexuais com parceiros, múltiplos parceiros, e quando a gente fala múltiplos parceiros, não é mais de um parceiro na mesma relação sexual. Isso tem que ficar bem entendido, porque algumas pessoas não conseguem reconhecer que estão se expondo a um risco, já que elas falam, não, eu só tenho relação sexual com um parceiro.
naquele momento do ato, mas ela tem com mais de um parceiro em 3 meses, por exemplo. Isso já é uma prática sexual insegura, né? Então não tem idade. A idade ela é ampla, né? Basta a pessoa reconhecer que ela tem relações sexuais e muitas vezes nas relações sexuais não faz uso de preservativo. E depois se detectado, esse exame como é que funciona? Se o senhor puder explicar pra gente como é que funciona esse exame, e depois se detectado que ele está com sífilis ou com HIV, o que é feito? Então, a identificação da doença vai fazer com que o paciente seja continuamente acompanhado e receba o tratamento. A sífilis é uma doença onde o tratamento é feito com antibiótico e ela tem cura, né? Já o HIV é uma doença que não tem cura. Isso é uma coisa muito importante ser dita, já que a população mais jovem, principalmente, que não tem visto tantos pacientes com a AIDS, né, e aquela sintomatologia, ou seja, os sintomas da AIDS como nós víamos antigamente, onde os pacientes tinham alterações físicas e morria-se muito pela doença. Mais rápido. Isso, mais rápido. Essa população jovem não reconhece essa situação e acaba entendendo que a HIV também tem tratamento, já que o portador de HIV recebe um coquetel de medicação de forma rotineira para que não chegue à situação da AIDS, que é a complicação da doença, onde ocorre uma síndrome da imunodeficiência. E eles acabam não entendendo que essa doença não tem cura. Então isso acaba também permitindo com que alguns desses jovens, principalmente a população mais jovem, se exponha com o entendimento de que ela receberá o tratamento também para o HIV. E não, o HIV e outras doenças virais como o HTLV, que é uma doença pouco também conhecida pela população mais jovem e que tem complicações neurológicas e físicas importantes. O HTLV, o HIV e o HPV são doenças que não têm cura e, como o HPV e o HTLV, pode levar ao câncer. Agora, doutor, como o senhor avalia a questão, porque o sexo ainda é um tabu, apesar de já estar um pouco mais... já ter virado mais frequente, né, a conversa, mas ainda a vergonha nesse momento de chegar numa unidade de saúde, eu quero fazer o teste de HIV, ou sífilis, eu tive mais de um parceiro, isso ainda é um tabuzinho, né? Como lidar com isso? Isso interfere na identificação das doenças? Isso não é um tabuzinho, isso é um tabuzão, né? As pessoas elas já se imaginam num verdadeiro Big Brother, elas acreditam que elas estão indo para uma unidade dessa, todo mundo está olhando para ela na rua, identificando que ela está indo para a unidade. Essas unidades, elas geralmente não são completamente caracterizadas, elas já são até unidades mais despercebidas para a população em geral. E assim, o paciente que vai buscar essa unidade, ele tem que pensar em buscar a unidade pela sua saúde. E nesse momento, ele não tem mais que estar preocupado com o que vão pensar ou o que vão achar. Até porque quanto mais rápido a identificação, melhor o tratamento e mais possibilidades essa pessoa vai ter, né? Ela pode sair de lá com uma notícia negativa, que não teve a doença confirmada, e uma orientação pela equipe de saúde para que aquilo não fique uma coisa costumeira, né? Que ela tome cuidados para que aquilo não seja uma informação positiva, ou seja, não adiantaria ir lá uma vez e ser negativo e voltar depois de um tempo roleta russa, e sendo positivo, exato. Ou pode ser a notícia da positividade da doença, onde ela vai ser acolhida, vai receber orientações e vai ter uma rotina de continuidade na unidade de saúde para o tratamento de sua doença. O mais importante é ele entender que todos os profissionais que estão ali estão acostumados na sua prática diária a atender pacientes assim. Então, ele não vai ser um paciente que vai ficar identificado e vinculado à sua doença. Ninguém é rotulado por uma doença. Ao contrário, os profissionais que estão ali querem sim identificar a doença para promover um atendimento e um tratamento, permitindo que essas pessoas com a doença tenham maior qualidade de vida e diminuam a transmissibilidade. A maior importância para o profissional de saúde, além de promover o tratamento para a pessoa que está com a doença, é impedir que ela transmita, já que quando ela está doente sem tratamento, ela está transmitindo. Tá, a gente fala teste rápido.
É como se fosse aquele teste da glicemia, da diabetes. Exatamente. Fura o dedo, tira o sangue e já sai, não? É mais ou menos isso. Exatamente isso. Faz um furo no dedo, na verdade, colhe-se um pouco de sangue, porque são vários testes, né? E coloca em uma plaquinha que tem um teste rápido, que tem uma capacidade de identificar rapidamente o agente transmissor. É importante ser dito que existe falso negativo. Então, quando deu negativo, dependendo de como for a conversa com os profissionais de saúde da unidade, eles podem solicitar que o profissional, que o paciente volte em um outro momento para uma nova coleta depois de um tempo. Isso de acordo com a conversa e a exposição que aquela pessoa teve. Agora, falso positivo não existe. Então, uma vez que deu positivo, é positivo. Ele, lógico, faz outros exames, né? O exame de sangue com outro tipo de testagem para ter mais de uma amostra positiva, mas uma vez positivo, esse paciente já começa uma rotina de tratamento. Perfeito. O HIV foi uma doença pela gravidade, ela foi bastante disseminada, acho que todo mundo sabe da importância. Agora, a sífilis, que é uma doença que não foi tão comentada, mas até as pessoas acredito que saibam o que é, mas eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui para explicar um pouquinho mais o que é a sífilis, como ela pode ser detectada, quem deve se preocupar em procurar esse exame, se tiver algum tipo de sintoma que o senhor pode contar para a gente. Engraçado que você coloca a sífilis como se fosse uma doença atual, né? Isso é comum na população, o desconhecimento pelas doenças sexualmente transmissíveis. Na verdade, a sífilis é uma doença tão antiga quanto a história da humanidade, né? Existem vários documentos que demonstram que os marinheiros das naus já tinham sífilis, tratavam com mercúrio, tratavam com substância, com pólvora, ou seja, a sífilis é uma doença muito antiga e há alguns relatos de que essa doença tenham causado sequelas em pessoas que se afastaram da sociedade e viraram as bruxas da história infantil, né? Já que a sífilis terciária, ela faz lesão cutânea com deformação. Então, tem aberturas, né, na pele, no tecido, com perda de tecido, e isso faz lesão permanente. Então, assim, é uma doença importante que pode levar à morte ou a lesões permanentes. Mas ela é uma doença bacteriana, então ela tem cura, né? O tratamento dela atinge a cura e o paciente continua vivo. Até para que a gente consiga mostrar para as pessoas qual é a diferença de cura e tratamento, né? Então a sífilis ela se manifesta de 3 formas. Ela é dividida em primária, secundária e terciária. A primeira forma, a primária, ela é a mais rápida, né, de identificação. É uma lesão única na genitália. E ela é uma lesão indolor, só que ela desaparece. Ela pode desaparecer até em 14 dias depois do aparecimento. Muitas pessoas, quando encontram uma lesão em sua genitália, buscam uma farmácia, compram qualquer pomada e começam a aplicar. Como ela, de 7 a 14 dias, ela desaparece, as pessoas atribuem que o tratamento que ela fez por conta própria foi efetivo. E elas não buscam um atendimento médico, o que já é um erro, né? Se tratar sozinho. E a sífilis fica um período sem se manifestar novamente e ela retoma. Então, essa pessoa está com a sífilis secundária. É a forma secundária da doença. E aí as lesões aparecem em palmas da mão ou plantas do pé, na sola do pé, ou na região das costas. Aparecem as lesões não mais ulcerosas, são manchas, né? E em formas de placa, vamos dizer assim. Não são grandes, medem em torno de 1,5 cm a 2 centímetros cada lesão. Várias lesões. Essa pessoa novamente busca medicações por conta, né, ou pomadas, passa nas lesões, acabam não procurando o médico, na maioria das vezes, ou a unidade de saúde. Quando eu falo médico, eu estou falando da unidade de saúde, né? E as manchas somem também, elas entram em remissão. E a pessoa entende que aquilo que ela buscou como atendimento, de novo, por conta, foi resolutivo. E quando ela retorna, que é a forma terciária, ela aparece com lesões em órgãos que vão ser lesões definitivas, porque ela atinge órgãos que não se recupera mais dessas lesões. Ossos, pulmão, fígado, cérebro, então pele, e essas lesões não desaparecem mesmo tratando. É evidente que vai ser
identificado, né, a sífilis terciária, se for identificado a tempo com as lesões, essa pessoa vai receber a medicação antibiótica, vai tratar, vai ter cura, mas aquela lesão vai ficar permanente naquele órgão. Então, o mais importante de tudo é qualquer suspeita procurar, mesmo que a gente não esteja nessa época de campanha, de teste rápido, procurar uma unidade de saúde, porque vai ser feito o teste rápido, vai ser feito o exame de sangue se necessário, né, doutor? Exato. Sempre que existir uma lesão em um órgão genital, essa lesão tem que ser avaliada por um profissional de saúde, por um médico. E aí a população tem que entender que a genitália hoje não é o único órgão, né, de exposição sexual. Então, toda lesão na boca, na vagina, no pênis e no ânus tem que ser avaliada, e essa lesão pode ser uma lesão sexualmente transmissível. Perfeito. Para quem está acompanhando a entrevista a partir de agora, nós estamos conversando com o Dr. Rafael Alves, que é médico da Secretaria de Saúde de Bauru, diretor do Departamento de Urgência, para falar sobre a campanha de prevenção, né, e detecção de doenças de infecções sexualmente transmissíveis, agora do dia 1º de dezembro ao dia 7. Mas, doutor, eu quero aproveitar a sua presença aqui também para falar um pouquinho, já que o senhor é da urgência e emergência, né, que é alvo de reclamação da população como um todo, de quem precisa desse tipo de serviço, principalmente por conta da lotação. Muito cheio, sempre pronto-socorro, UPA, unidade de pronto-atendimento, sempre é cheio. Por que é sempre cheio, doutor? Existe uma explicação para isso? Existem algumas explicações. A principal dela é que a população acaba procurando serviços de saúde de uma forma indevida. A gente não pode falar errado porque nós participamos do erro a partir do momento que nós não ensinamos a população a procurar as unidades de saúde. E aí tem tanto o erro da parte da saúde municipal, de não educar a população em como buscar a unidade de saúde, como também da população em fazer essa busca de forma indevida. A unidade de urgência hoje ela é a mais procurada pela população, já que é comum a população urgencializar as suas causas. E essa urgencialização tem sido até desmedida, pois qualquer início de febre, qualquer início de diarreia, qualquer início de náusea ou de vômito, a pessoa tem procurado uma unidade de saúde. Isso traz algumas dificuldades. Primeiro, não se identifica nenhuma doença com o primeiro episódio de um sintoma. Isso é uma coisa muito inespecífica e dificulta ao profissional médico o entendimento do que causou aquele episódio de vômito, aquele episódio de diarreia, aquela dor inespecífica, aquela febre. Geralmente uma doença é identificada por um conjunto de sintomas e a manifestação pelo tempo. Então, rotineiramente, antigamente, a pessoa tinha uma febre, ela tomava um antitérmico, aguardava a febre se manifestar de uma outra forma, e aí ela procurava o profissional de saúde. Hoje, ela tem manifestação da febre e ela já procura a unidade de saúde. Isso faz com que a unidade se congestione de pessoas com sintomas inespecíficos, de forma com início abrupto, dentro de uma unidade para identificação. Isso já é um problema. O segundo é a dificuldade em reconhecer o posto de saúde como uma unidade de saúde a que ela deve ser vinculada. A unidade de saúde tem um conjunto de profissionais onde o paciente é um paciente da unidade. Na urgência, o paciente deveria estar por passagem para a identificação de algo abrupto, agudo, né? E receber o tratamento e não voltar mais ali, a não ser que tivesse uma outra situação de agudização. Já no posto de saúde, o posto de saúde seria uma rotina para o paciente. O paciente, sempre que ele tiver alguma necessidade de saúde, alguma dúvida, ou entender que faz tempo que ele não passa por uma equipe de saúde, ele deveria buscar o posto de saúde. Então, a busca de forma indevida faz com que as pessoas vão direto para a urgência e isso lote a urgência. Por isso também a urgência hoje acaba sendo uma porta de entrada
para o sistema de saúde. Muitas pessoas têm o reconhecimento de sua doença pela primeira vez numa unidade de urgência, porque é a porta de busca. No caso das doenças sexualmente transmissíveis, isso não é diferente, já que, por exemplo, como o HIV, ela é uma doença que após a manifestação o paciente começa a ter vários sintomas inespecíficos de forma rotineira. Então ela fica gripada muitas vezes, tem infecções de gargantas muitas vezes, ou abre quadro de diarreia que não cessa com 7, com mais dias, e ela chega na unidade de urgência, vai uma, vai duas, vai 3, né? Porque as primeiras vezes acaba tendo o diagnóstico de uma virose ou uma síndrome intestinal. E aí, numa terceira, numa quarta vez que ela busca a unidade, ela refere para o médico que já está indo pela terceira, pela quarta vez com aquele conjunto de sintomas. E aí o médico abre uma investigação, por exemplo, uma doença, para uma infecção sexualmente transmissível. Então, muitas pessoas recebem o seu primeiro diagnóstico na unidade de urgência, o que a gente considera incorreto, já que essa pessoa deveria estar recebendo o diagnóstico numa unidade de atenção básica, onde ela tem um acompanhamento, vai ter um acompanhamento sempre com aquela mesma equipe. Perfeito. Até para a gente aproveitar esse momento, esse espaço, então, para tentar educar a população de como fazer isso, na sua visão, quais são os momentos, quais são os tipos de afecção que as pessoas têm que procurar? Agora, o contrário, que eles têm que procurar uma urgência, para quem é voltado esse atendimento? A urgência, ela tem um atendimento mais voltado para aquilo que ocorre de forma aguda e a pessoa não consegue esperar o atendimento. Essa é uma forma bem leiga de orientar a população. Então, se ela está com uma dor no peito, uma falta de ar, ou seja, aquilo é incapacitante, ela não vai conseguir ficar em casa com aquilo até esperar um atendimento médico no posto de saúde. Se ela teve um desmaio e não sabe o porquê teve o desmaio, porque naquele dia ela comeu adequadamente, tomou as medicações de forma adequada, mas ela teve um desmaio e não está se sentindo bem. Se ela está com sangramento em alguma localidade de forma inespecífica, de forma inicial aguda, então começou a aparecer sangue nas fezes, está vomitando sangue, ou está saindo sangue pela pele, pela conjuntiva, pelo olho. Isso são situações onde o paciente deveria procurar a urgência. E outras, como trauma, né? Como emergência traumática, uma queda com fratura com fratura ou entorse, um corte com objetos pontiagudos, né? No trato domiciliar ou atividades profissionais, tudo aquilo que levaria a uma lesão ao paciente, onde ele não consegue estar em outro local a não ser uma unidade de saúde naquele exato momento. Isso é agudo, isso é urgência. Ou na emergência, que aí são coisas mais graves, né? Pacientes que têm doenças cardíacas ou diabetes e acabam tendo a complicação daquela doença por não fazer um tratamento adequado. Para as unidades básicas de saúde, fica uma rotina de atenção à saúde. Então, o paciente pode procurar a unidade básica de saúde a qualquer momento, assim como já procura a unidade de urgência. E ali naquela unidade ele vai ter uma rotina de atendimento para a saúde como um todo, para a doença cardiológica dele, para a doença da diabetes dele, o homem, para a saúde do homem. O homem é uma população que procura muito pouco o atendimento de saúde, a mulher acaba procurando mais, a mulher se cuida mais do que o homem, né? Então, assim, o paciente procura a unidade básica de saúde todas as vezes que ele entende que faz tempo que ele não passa por uma rotina de saúde, ou porque ele tem uma doença que ele tem que estar periodicamente em atendimento, em acompanhamento. E a unidade de urgência, toda vez que ele está com alguns dias de um sintoma que não melhora e ele precisa de uma identificação, ou de situações abruptas que ele teve no seu dia a dia e precisa de um atendimento para parar aquilo que começou. Então, um corte, uma fratura, uma dor no peito, o desmaio, como eu disse, são situações agudas.
Tá certo, Dr. Rafael Arruda Alves, que é médico, diretor do Departamento de Urgência de Bauru. Tratamos de alguns assuntos aqui. Quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por ter vindo e dividido a sua experiência com a gente aqui. Eu que agradeço. Eu gostaria de deixar uma mensagem para a população em geral, principalmente para a população mais jovem, que retomando o assunto das ISTs, que as ISTs, as doenças sexualmente transmissíveis, que hoje são chamadas de infecções sexualmente transmissíveis, já estão presentes na humanidade há muito tempo. A população ultimamente tem desconhecido as doenças, não tem feito o reconhecimento também das práticas sexuais expositivas, estão se colocando cada vez mais em risco e acabam fazendo com que a sua saúde estejam em jogo. Então, para que a população reconheça que prática sexual é algo que possa trazer risco de morte para a população como um todo, e que quando for se expor a um sexo não seguro, que faça uso de preservativo. O preservativo é barato e também é gratuito. Se ele tiver vergonha de uma unidade de saúde para pegar esse preservativo, qualquer unidade, até as UPAs, até as unidades de urgência, tem uma caixinha de preservativo ali na recepção. Qualquer unidade de saúde sempre tem preservativo à disposição. Todas as vezes que tem eventos públicos, os preservativos são disponíveis, ou seja, a população tem acesso gratuito ao preservativo. O preservativo gratuito não é um preservativo ruim. Existe uma mística de que o preservativo dado pelo Ministério da Saúde estoura, fura, não tem qualidade, mas é uma grande mentira. Na verdade, alguém produz isso para o Ministério da Saúde e geralmente são as mesmas fábricas que vendem na farmácia. Então, se elas não quiserem pegar gratuitamente por vergonha, o que não deveria ter mais essa rotina de vergonha, que elas façam a compra do produto, mas que sempre tenham preservativo e que disponham o preservativo para os seus filhos, para os seus netos e conversem sobre relação sexual. É melhor aprender a relação sexual em casa, através de orientação, através da disponibilização de um método de segurança que é o preservativo, do que depois arcar com um tratamento e o acompanhamento de uma doença que fica para o resto da vida ou pode levar à morte. Tá certo. Obrigado, Dr. Rafael, e a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência, e até a próxima.